Boa tarde. Apesar dos nossos problemas aqui técnicos, né, devia ter feito o teste com o Apple, conectando aqui direto na apresentação. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Augusto, que a gente se conhece já há um bom tempo pela BPMP, e parabéns a todos vocês, né? Muito inspirador o evento. Problemas foi muito inspirador, várias outras apresentações. Melhor assim? Melhor? Alô? Tá. Esse aqui o som sai diferente, né? E agradeço aí a acolhida, conhecer o Peru, eu não conhecia ainda, né? Primeira vez que eu vim a Lima, vim com minha esposa e meu filho, e a gente está gostando muito aqui, comendo muito ceviche, e tomando também, eu espero tomar um pisco hoje, né? Ontem a esposa saiu do restaurante sorrindo depois que tomou alguns piscos. Então, ela gostou bastante, né? Então, a palestra aqui é sobre... quero agradecer também aos meus ajudantes aí, o Fernando e o... Cadê o Daniel? O Diego, que fizeram a minha revisão. Eu fiz a apresentação... estou falando em português, porque eu não vou tentar falar um portunhol, porque senão vai virar motivo de piada, chacota. E eu fiz toda a tradução, como o colega aqui falou, né, acreditando na tecnologia. Utilizei o Google Translate e tive 2 revisores aqui. Pelo menos eu tive alguma revisão, mas essa aqui não está com as correções da revisão. Tá? Porque estava no meu computador e não funcionou. Então, esse aqui é o material está todo já no site, então foi dali que ele baixou, tá? Eu tenho um blog onde eu compartilho o máximo de informação. Quando nós criamos, eu e mais 4 pessoas, criamos a BPMP em 2008 no Brasil, foi com a intenção de compartilhamento de conhecimento. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. Quanto mais você está aqui num evento, você constrói conhecimento. Então, eu procuro sempre estar em vários eventos, fazendo coberturas. Até solicito que vocês depois acessem o meu canal no YouTube, cliquem no sininho, né, façam a inscrição. Eu procuro colocar muita coisa lá. Vou ver se hoje, se a gente não for tomar muito pisco, eu faço algum resumo aqui sobre o evento de hoje. Tá? Então, fiquem à vontade de tirar fotos aqui do evento, né? Mas todo o conteúdo já está lá no site e prometo para vocês que eu vou botar a versão corrigida pelos meus corretores aqui. Tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer uma palestra um pouco mais técnica, né? Bastante orientado ao que eu estou fazendo ultimamente, que os últimos 2 anos eu tenho trabalhado muito com automação. Eu sempre trabalhei para a BPMP nos bootcamps, que são os preparatórios para certificação. Eu sempre trabalhei com o capítulo de tecnologia. Não é um capítulo sempre muito bem vindo no CBOC, porque muitas pessoas gostam mais de fazer modelagem, análise, redesenho, trabalhar com Lean, com transformação. Né? Mas eu sempre trabalhei muito com tecnologia, com automação de processos. Essa é a minha área e eu sempre gostei muito disso. E isso tem mudado muito nos últimos tempos. E então eu vou ser um pouco mais técnico, mas assim vocês podem depois rever esse material e ver coisas técnicos falam mais rápido, né, e tendem a ser muito cheio de palavras de 3 letrinhas, né? Então o que tem mudado muito nos últimos tempos é os algoritmos. Se vocês perceberem, a gente falou muito aqui sobre algoritmos, né, machine learning. Você falou bastante, né, na parte da manhã, até sobre computação quântica. Né? Então, os algoritmos realmente estão, eu tiro isso do livro do Harari, né, estão mudando a vida nossa no século XXI. Né? Então, nas organizações, os processos são os algoritmos. As decisões são algoritmos. E eu vou falar basicamente aqui do que eu mais gosto de BPM, que são os estándares de BPM. Business Process Management, Notation, né, a anotação para processos e a anotação para decisões. Então, eu vou procurar mostrar para vocês aqui o quanto isso é importante para a organização.
E o que nós temos hoje no século XXI é o dadaísmo, né, chamado no livro da Harari como a nova religião dos dados, e os algoritmos. Isso é uma coisa que está realmente acontecendo no nosso mundo. Outra coisa também que está muito em voga hoje é monolitos. Quebrar monolitos. Né? Ontem eu visitei uma organização aqui, em Lima. Talvez o pessoal esteja aqui, mas não vou dizer o nome, mas eles estão utilizando ainda uma tecnologia de mainframe da década de 80. Claro que atualizada para os dias de hoje. Sistemas desenvolvidos para do outro século. Né? Então, nós temos muita coisa ainda que está ainda no século XX e nós não movemos ainda para o século XXI. Então, nós temos que, nas organizações, uma grande necessidade das organizações é de quebrar esses monolitos. E uma das coisas que tem muito hoje em voga é se quebrar isso em microserviços. Não somente como uma visão técnica, mas sim de quebrar as coisas em parte. Aquilo que a gente levava antes, tempos de 1 ano para fazer um projeto, a gente consegue fazer em 1 mês. Então, nós estamos em tempos de resultados exponenciais, e às vezes, quando nós trazemos resultados realmente exponenciais, as pessoas tendem a não ter uma facilidade de acreditar nisso. E o que eu digo para vocês é que nós hoje temos técnicas, nós temos tecnologias que nos permitem chegar nessa velocidade. Muitas das tecnologias que nós utilizamos hoje são tecnologias open source, de código aberto. A questão hoje não é ter acesso a comprar uma tecnologia ou ter uma tecnologia na organização. A questão hoje é ter gente para conseguir usar essa tecnologia e tirar o máximo proveito dela. Então, com a questão de microserviços, nós conseguimos ter uma série de coisas, né? Simplicidade, encapsulamento, velocidade de entrega, uma série de coisas também que nós falamos hoje também aqui sobre orquestração e coreografia, bastante. Então, isso nos ajuda a melhorar a experiência do nosso usuário. Hoje, quem não tem um Spotify no seu próprio celular? Ou um outro Deezer, ou algum outro software? Para melhorar a experiência. Se falou muito hoje de manhã sobre user experience, sobre jornada da experiência do cliente. Então, aqui eu tenho uma experiência que eu preciso dar. Eu tenho trabalhado muito com setor financeiro, setor seguros, né, onde você tem lá uma experiência do usuário, você dá uma proposta, né, você dá uma formalização disso, até um fornecimento de um crédito de uma outra ponta. Então, você tem aqui um processo ponta a ponta. O processo ponta a ponta, o punta a punta, né, o end-to-end, como foi falado agora há pouco, é o que realmente é essa experiência que toca o cliente. Né? E isso, junto com esse processo ponta a ponta, existe toda uma questão de arquitetura, como estava sendo apresentado agora atrás, arquitetura de processos, modelos APQC, eu adoro muito essa parte de arquitetura de processos, onde você tem uma visão de entrega plena, né? Como nós chamamos lá no SAP de fulfillment. Né? Você tem realmente uma coisa que não se perde dentro da organização. Você faz uma entrega plena para isso do outro lado. Para isso, você tem motores de fluxo de trabalho para você fazer as interações humanas. Você tem toda a parte de orquestração embaixo, utilizando notação BPMN. Para isso, né, então, se tem muito hoje a quebra desses microserviços e você fazer o quê? Ligação disso a APIs. Né? Se fala muito no Brasil em Open Banking. Né, o banco aberto, o banco que tem uma série de APIs, e a partir dessa API você faz construção como se fosse um brinquedo Lego da aplicação que você quiser. Com isso, a grande vantagem disso é nós utilizarmos o motor de processos e o desenho de processos para ser o contexto dessa orquestração. Então, tudo aquilo que nós tínhamos nas organizações que eram feitos em código, que somente programadores poderiam mexer, hoje nós conseguimos fazer isso muito em BPMN, na notação. E o mais importante disso, essa notação te dá o contexto da onde as coisas estão acontecendo
e aonde pode ter dado problema, e aí você pode também lá trabalhar em resolver problemas, né, pensando no onde o processo está passando. O que nós estamos fazendo muito nos dias de hoje é cada vez mais, até se conseguir ajuda para a tradução, abraçar complexidade. O que nós fazíamos antes, que o ser humano fazia de complexidade, nós trazíamos toda essa complexidade para dentro dos sistemas. Antigamente nós tínhamos sistemas de menu, tela e relatório, onde as pessoas faziam as coisas por fora e utilizavam o sistema para lançar informações. Hoje nós fazemos com que o sistema faça tudo que essa pessoa por fora está fazendo de forma repetitiva. Então, para isso, eu preciso, então, orquestrar esses microserviços e ter aí, né, ali não é uma boa tradução de barramento de eventos, mas event bus, né? Havíamos já modificado e melhorado isso, e também um motor que faz fazer essa automação. E também nós temos lá toda a parte de operação disso, de migração de instâncias, migração de estado onde está essa instância, e até mesmo modelos analíticos, né? Estava usando aqui o Fernando, mostrando mapas de calor, de heatmap, eu adoro muito os mapas de calor, e aonde você, no contexto, enxerga, né, os cotillos do botejo, como é que é? Coelhos de botejo. Né? Que são os bottlenecks, né? Onde você pode encontrar ali uma série de coelhos de botejos. Né? Desculpa aí, não deve ser muito bom o meu espanhol. Né? Minha mulher que fala isso, não tenta falar espanhol. Tá? Vai passar vergonha. Então, aqui nós temos um mapa de calor, um heat map. Né? E esse aqui é uma das melhores análises que você pode fazer, você modela o processo. A melhor coisa de um processo é que você tem um bom contexto de processo, onde você vê ali onde está realmente tendo mais tempo, atrasando o processo. Até aqui eu estou falando somente sobre processos, tá? Mas eu quero falar um assunto mais importante ainda para vocês, que não é somente processos. Tá? O maior problema de processos está nas decisões. Aonde a gente faz análise de processo, olha aqueles pontos mais vermelhos, é o ponto onde cai na mão de alguma pessoa, cai na mesa de alguém, e aquilo trava. Né? Lá no Brasil chamam-se sentar em cima do processo. Né? Aquele processo fica ali e não anda. Por quê? Porque precisa da decisão de uma pessoa para ele seguir em frente. E aí nós temos toda uma questão de performance do processo. Se vocês perceberem, né, nós temos no Brasil, aqui também não é diferente, você hoje pode abrir uma conta, né, toda ela digital, sem interferência de uma pessoa, né, fazendo alguma coisa dentro daquela conta digital. Então, as decisões são muito importantes. Um conceito, e eu sei que aqui nós estamos discutindo sobre governo 4.0 também. Muito importante esse conceito para governo 4.0, serviços públicos. Nós temos decisões discricionárias na organização. Essas decisões discricionárias, elas exigem julgamento. Cai na mão de uma pessoa e ela julga se vai para um lado ou vai para outro do processo. E isso é o ser humano que faz. O fator humano é fundamental. Ele vai usar de experiência, ele vai usar de instinto, ele vai usar de bom relacionamento de comunicação, ele vai usar de uma série de outros artifícios que só o ser humano sabe fazer. E isso vai continuar. E aí a gente trabalha muito, como o Pedro falou hoje na primeira apresentação, em casos dinâmicos, são muito evidentes isso. Mas, por outro lado, nós temos as decisões vinculadas. Nós temos um grande volume de decisões dentro das organizações, sendo tratadas como discricionárias, mas essas decisões são vinculadas. Essas decisões, elas não permitem uma apreciação subjetiva. Elas são decisões que são ligadas à regra, a um procedimento, a uma lei. E isso, hoje, pode ser tudo traduzido
para uma notação chamada DMN, que você pode integrar isso ao processo. Então, existe todos os requisitos de competência, propósito, forma, razão, não me lembro como é que é em português, e objetivo, que caracterizam essa decisão. E você pode ou não seguir em frente. Mas boa parte dessas decisões, ainda nas organizações, são tomadas por pessoas. E isso pode ser rapidamente automatizado, e é o que eu tenho trabalhado muitos anos já em cima de modelagem de regras de negócios. Então, muitas das tarefas das organizações, se falou muito hoje pela manhã, que isso pela substituição de tarefas humanas por tarefas automatizadas. Muitas dessas decisões vinculadas, a grande maioria, eu diria até que 90% do que se faz nas organizações, podem ser automatizadas. Existem casos de organizações que eu já trabalhei, que o processo levava 20 dias, passou a funcionar no mesmo dia uma resposta, de reduzir de 30 para 6 pessoas. Né? Então, é um fato isso que está acontecendo. Então, na DMN, na notação, você consegue fazer isso automatizando todo esse trabalho que é repetitivo. E aquilo que se falou aqui sobre Robot Process Automation, eu vou além disso. Muitas vezes você não precisa ter um RPA. O que você precisa é identificar o trabalho robotizado. Que pessoas fazem. Não necessariamente você tem um robô na sua empresa que tem braços, ou que você tem um robô que opera um sistema e digita por você. Muitas pessoas estão fazendo trabalhos manuais, mas esses trabalhos são robotizados, são repetitivos, eles não têm julgamento. Então, esse trabalho rapidamente pode ser automatizado. Então, o que eu digo é, processos, trilhos de trens, é tudo para o que é vinculado. Quando você tem algo que é discricionário, você utiliza um carro off-road, um Jeep, porque eu preciso ter caminhos específicos para isso. Aí que está a diferença das pessoas, dirigir um carro off-road. Mas, quando você tem processos que são trilhos, né, eu também se falou aqui hoje sobre o Rafael Bortolini. Eu tenho uma frase dele de BPM Day, e olha como os BPM Day são inspiradores, pessoal. Ele fala, o futuro, toda startup não quer ter trilhos e coisas formais, mas toda startup quer crescer, ter processos previsíveis e com escalabilidade. E vai se tornar uma grande empresa corporativa, com processos previsíveis, repetitíveis, né, e com todo o seu vinculado automatizado. Então, boa parte das organizações, né, tem muitas regras nas suas operações. Essas regras possuem um alto volume enorme dentro da organização. Boa parte dessa base da pirâmide é vinculada. O segredo é você realmente levar a sério esse assunto e transformar e separar bem o que é vinculado de discricionário e utilizar a técnica adequada e a tecnologia adequada para cada uma dessas coisas. Você conseguirá, você falou hoje também aqui sobre Peru, ter mais de 60% da economia baseada em serviços. E se precisa ter uma necessidade, tem uma necessidade de uma performance melhor de serviços, nós podemos conseguir com isso. Então, boa parte das organizações, né, está levando o data-driven em frente. O que se fala hoje, né, esses dias eu fui numa empresa que tinha uma frase, "In God we trust, all others bring me the data." Né? Em Deus nós também acreditamos, mas para tudo o resto me mostre os dados. Então, tudo hoje está muito baseado em hipóteses, Big Data utilizando hipóteses e você concluindo aquela hipótese ou validando ela, com ela verdadeira ou não, com base nos dados. Muitas organizações estão aqui nesse ponto.
ainda estão lá na década no século XX, utilizando business intelligence, fazendo data warehousings, né, utilizando ferramentas de inteligência de dados em cima disso. Mas boa parte das organizações podem chegar aqui, e para chegar aqui, pessoal, não precisa de uma tecnologia de ficção científica. Não adianta a gente ficar falando que eu tenho o Watson na minha empresa, é como o Miyagi colocou. O que adianta dar um carro de Fórmula 1 para ele, né, se tem um piloto profissional com outro carro? Ele vai perder. Não adianta dar... Eu adorei a tua apresentação ali. Não adianta você colocar um grande software de inteligência artificial para você fazer se você não sabe dirigir aquilo ali direito. E para fazer isso que eu estou colocando aqui, não precisa nem comprar software. Já tem software open source há mais de 10 anos que usa isso. Eu uso isso desde 2005 com o Druze. E é open source. Tá? Então, para chegar nesse nível, a gente também tem algumas vantagens, né? Por quê? Qual é o impacto que você tem com isso? Você tem um impacto de cada vez mais ter regulações. E para isso você precisa garantir o cumprimento. Garantia de cumprimento da regulação. Diminuir risco, mitigar risco. Outra coisa que você precisa, chegar também na transformação digital. Fazer a transformação digital também é transformar trabalho robotizado em trabalho automático. E isso você vai ter decisões muito mais inteligentes. Eu tenho trabalhado em projetos que não trabalham somente com automação de decisões, mas que combinam isso com modelos preditivos em Python. Outra coisa também que não precisa nem comprar. Python é grátis. O que se precisa? Saber fazer. Né? Então, com isso, você tem uma única fonte da verdade da organização. A single version of truth. Né? Uma única versão disso. Para governo, como eu havia comentado, quem é de serviços públicos aqui, por favor, levante a mão. Eu achei que tinha mais pessoas. Né? Para o governo, isso é fundamental. A modelagem de decisões, né? O modelamento de decisões para a automação dessas decisões. Transformar isso para conceitos que não são técnicos. E hoje eu trabalho muito com organizações que têm squads, que são inspiradas no Spotify Squads. Os squads geralmente são 10 pessoas, 5 são de negócios, 5 são de TI. Trabalham em conjunto na mesma mesa e eu treino pessoas para as próprias pessoas de negócio fazerem modelagens de decisões, traduzindo coisas que eles fazem de forma robotizada em alguma coisa que é automatizada. Como é que funciona isso? Eu pego um exemplo aqui de um projeto de distribuição de energia que eu trabalhei um tempo atrás, migrando isso, né, traduzindo esse regulamento. Aqui é um regulamento da empresa de energia elétrica do Brasil, e nós fizemos toda a tradução desse regulamento para regras de negócio. E descobrimos que não tinha qualquer regra discricionária. Traduzimos. E outra coisa que é muito importante, as regras, os procedimentos de energia elétrica são todos escritos na perspectiva do cidadão, não na perspectiva de quem distribui. Isso é uma visão que a gente fala sempre de BPM, do outside in, de fora para dentro. Traduzindo isso, né, montando também um abraçar a complexidade, onde pessoas tinham que conhecer a fundo aquela norma e dar decisões o dia todo, sendo uma coisa assim, não podendo sair de férias, estando lá sempre com aquela responsabilidade o tempo todo lá, para poder assegurar o cumprimento. Então, você pode trabalhar com diagramas mais alto nível, e o que se fala muito hoje, por aí por fora, principalmente nas startups, abraçar a complexidade, fazer coisas complexas, e essa complexidade colocá-la nos algoritmos. Nós temos que fazer um reskilling,
um upskilling de todas as pessoas das organizações. E isso já é falado por vários governos. Todas as pessoas das organizações precisam ser recapacitadas, treinadas novamente. Agora as pessoas não serão treinadas mais para fazer as coisas, elas serão treinadas para ensinar algoritmos. Isso é uma grande quebra de paradigma, pessoal. Eu trabalho com um cientista de dados que ele tem 65 anos. Ele é um cara que até depois ele vai ver esse vídeo. Foi um grande impacto para mim ver uma pessoa que trabalhava com códigos assembler em mainframe, hoje fazendo modelos preditivos em Python. O que ele passa o dia todo fazendo? Treinando um modelo. Ele treina um modelo. Isso aqui é muito importante, vamos treinar um modelo. E o que nós vamos fazer nas organizações, pessoal? Nós temos que pegar a capacidade das pessoas, não é dizer assim, você será substituído por um robô. E as pessoas terem medo do robô, ou terem medo do algoritmo. Não é isso, pessoal. Você vai ter um novo colega. O seu novo colega quem é? O robô. O seu novo colega é o algoritmo. E você vai ter que conviver com o algoritmo. E você vai cuidar do algoritmo. Isso é o trabalho do século XXI. Então, mais uma vez, ampliando esse algoritmo, nós temos aqui uma notação específica para isso, que você pode olhar no CBOC. É tudo que a gente fala sobre Business Rule Engine, Business Rules. E muita gente não entendia quando eu fazia treinamentos lá de capacitação para o pessoal passar na prova de certificação CBPP. Cada linha da minha tabela de decisão é uma regra de negócio. O conjunto de regras de negócio me traz uma decisão. Isso, pessoal, é o que eu digo que não é nenhuma tecnologia de ficção científica. Isso já existe há muitos anos, chama-se tabela de verdade e chama-se tautologia. As pessoas estudam muito isso para passar em concurso. Né? Tautologia, tabela verdade, é a base disso. Claro que isso aqui evoluiu muito nessas técnicas e evoluiu muito também nas tecnologias que executam essas tabelas. Então, dando um resumo novamente, o que você tinha antes? Uma tarefa que para numa fila de trabalho de uma pessoa, só que essa pessoa trabalha só 8 horas por dia, 5 dias por semana. Às vezes sai de férias e fica doente. Né? E isso aqui é uma decisão que, em muitos casos, é vinculada, mas é tratada como discricionária. Por quê? Porque sempre foi assim. Desde o século passado, nós fazemos assim. Né? Nós chamamos isso no Brasil de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim. Então, o que vai acontecer? Muitas dessas decisões serão automatizadas com DMN e substituídas por uma regra de negócio. Essa decisão, quando ela tem uma decisão humana, ela para o processo. E aí o que nós chamamos, né, de parar o fluxo de valor. Chama-se fluxo represado. E aí eu espero que alguém dê uma decisão na fila de trabalho. E aí quando ele der essa decisão, aí o processo segue em frente. O que eu posso fazer? Uma decisão automatizada, o resultado é em frações de segundo, né? E eu continuo ainda com os mesmos desvios dos meus processos. O processo continua com os desvios para um caminho feliz, o happy path, aquele que tem um tracinho, ou um caminho de exceção, ou um caminho de outra configuração. Então, eu vi essa frase, eu achei muito legal, e falei em Brasília para algumas pessoas, eles gostaram muito dessa frase. Que as pessoas devem ter orgulho do que deixou de fazer. Baixar essa resistência, pessoal. Nós temos que trabalhar, se falou muito aqui, em gestão de câmbio, né? Que é a gestão da mudança. Trazer as pessoas
tirar o mindset das pessoas para o medo de perder emprego, que é aquilo que vem lá da reengenharia. Eu vi algumas fotos de Michael Hammer aqui. Coitado, já morreu, né? Mas é uma mente brilhante. Michael Hammer falava muito sobre isso. Não, eu tenho que ter orgulho de dizer que eu deixei de fazer algo porque eu ajudei a melhorar o algoritmo. E o algoritmo tirou um trabalho que, para mim, era um fardo. Era um trabalho repetitivo, era um trabalho para robô. Ele me dava dores nos braços, de tanto ficar fazendo lá, apertando o parafuso. Agora eu deixo para o robô e eu cuido do robô. Nós fazemos sempre uma analogia com o estivador do porto. Aquele que carregava um saco nas costas, né, que tirava um saco de dentro de um saco de café, de dentro de um navio e levava até um armazém. O que ele deveria fazer? Não lutar contra o guindaste, não jogar pedra no guindaste, não tocar fogo no guindaste, se tornar o operador do guindaste. É isso que nós temos que fazer nas organizações. E outra coisa também, que eu vi num BPM Day, que muitos dos processos que foram digitizado, pessoal, em português, é diferente de digitalizado. Digitalizado é aquele processo que eu escaneio, boto no e-mail, assino um papel. Né? Não, digitizado é quando não houve papel. Ele já nasceu digital. Por isso que as startups estão ameaçando os bancos, porque as startups nascem digitais. Né? Então, a ausência de sofrimento é uma coisa também que acontece de uma forma psicológica nas pessoas. Eu não vejo mais papel, eu não tenho mais pilha de papel na minha mesa, eu não consigo mostrar para os meus colegas que eu sou uma pessoa muito importante, que eu sou uma pessoa que trabalho muito, que eu sofro para ganhar esse dinheiro. Hoje eu decidi, com a minha esposa, que eu vou trabalhar somente 4 dias por semana. Eu abri mão de trabalhar um dia a mais toda semana, para se trabalhar com mais inteligência e menos força. E eu quero ser mais produtivo ainda, trabalhando só 32 horas por mês, por semana, ao invés de 40. Então, a ausência de sofrimento é uma coisa também que é uma questão que aparece muito nisso. Falando um pouco mais sobre tecnologia. Isso tudo que eu estou falando, a gente pode pegar aquele modelo que eu mostrei lá e fazer a simulação num software. E aí eu coloco os parâmetros ali e o software me diz, com aquele algoritmo que eu faço rapidamente, que parâmetros eu vou utilizar. Naquele caso ali, é que equipe eu mando. Eu mando uma equipe mais complexa, um caminhão muito grande ou um caminhão pequeno para fazer a ligação de energia elétrica. Antes, isso nessa organização, tinha uma pessoa que decidia por isso. E nós descobrimos que isso não há qualquer julgamento subjetivo ali. É uma ligação urbana, é uma ligação aérea, residencial, de tantas coisas e tal, é uma equipe tal, com tais equipamentos. Então, isso você pode modelar isso numa ferramenta e automatizar. Existem várias ferramentas no mercado. Eu já trabalhei com Druze e JBPM um tempo atrás. A primeira vez que eu fiz fazer um curso de BPMN fora do Brasil, em 2006, eu aprendi que não se colocava pergunta em gateway. Não se pergunta ali não é uma pergunta, que é um desvio. E já, desde lá, eu nunca fiz mais outro projeto que não tinha um motor de regras. Hoje, eu trabalho para uma empresa alemã, chama-se Camunda, é aquela ali que está ali em cima, ali. E eu faço questão de mencionar o nome deles, porque eles me ajudam bastante, e eu faço muitos projetos com eles. E estou patrocinado para estar aqui hoje, para poder estar com a minha família, junto com eles no fim de semana, com um parceiro da Camunda. Então, outra coisa que eu posso fazer também é simular, criar cenários de teste. Vamos pegar assim, o que nós temos que fazer, pessoal? As pessoas de negócio, eu tenho algumas empresas que eu trabalho, que as pessoas criam grupos no WhatsApp para fazer brincadeiras. E essas pessoas são pessoas de negócio que já sabem fazer um payload em JSON.
e elas ajustam o payload do JSON, que é aquele arquivo ali, ó, que você coloca os parâmetros e faz o teste. Essas pessoas criam cenários de teste para cada coisa que eles criam a mais lá nas tabelas de decisão, eles mesmos fazem essas validações. Com esses softwares que eu faço testes, eu já gero código. E eu posso integrar isso com a linguagem que eu quiser. E ele já gera para mim, eu quero fazer isso, eu quero colocar isso lá no site da empresa, ele me gera o código em JavaScript. Né? É um REST, é um microserviço. No momento que eu já distribuí essa regra, ela já se tornou um microserviço. Eu já tenho uma parte do código construída por pessoas da área de negócio. E eu digo, olha, programador, bota esse código lá do JavaScript no framework que eu quiser aqui e integra isso para mim. Está feito. Tá? Então, aqui depois é uma visão de qual regra eu acertei no servidor, isso rodando já lá na parte quando eu distribuí isso, posso ver os resultados. E essa aqui é uma outra constatação, eu tenho os créditos aqui de um dos fundadores da Camundo, Bernd. Eu vi um vídeo dele, está acabando o tempo, tá ok. Que aonde eu tenho a mudança de colunas é uma mudança que impacta nos sistemas, mas novas regras com coisas que não mudam muito no sistema. Tá? Então, aqui nós temos, então, mudanças contínuas. E o que tem mudado bastante nas empresas que eu tenho passado, você distribui uma versão o momento que você quiser. Não precisa parar o fim de semana para distribuir uma nova versão. Não precisa mais fazer freeze de sistema para botar uma versão nova no ar. Você vai ter continuous delivery e continuous integration o tempo todo. Com isso, aqui existe um framework que eu criei há um bom tempo. A gente já fala em BPM com um ciclo de vida, onde você tem um framework que você consegue construir as Is to be. Só que uma das coisas que aconteceram nos últimos 2 anos é isso aqui, pessoal. DevOps, desenvolvimento e operação. Isso mudou muito. Né? Hoje, quem manda não é o analista de processo, é o developer, o dev. Com todos esses conceitos de métodos ágeis, resolvendo muitas coisas das organizações. Né? Então, rapidamente, eu não tenho mais tempo, mas então nós temos aqui vários segmentos de mercado que isso podem dar certo impacto. Vou deixar esse material para que vocês possam acessar. Tanto corporações como startups e como pessoas, empresas da área pública podem tirar proveito disso. Né? Então, seguros, se usa muito, seguros é muito forte, né? Toda essa questão de modelagem de decisões, telecomunicações, tem um volume muito alto de informações, serviços financeiros, muito intenso. Ontem eu estive aqui na rua, que tem todos os prédios dos serviços financeiros, achei muito bacana. Serviços públicos, né, isso pode melhorar em muito a carta de serviços para os usuários, o cidadão. Automatizar muitas coisas em manufatura, muitas coisas de empresas de tecnologia, saúde, né, comércio, né, o que a gente chama aqui de indústria del detalhe, obrigado aqui pela ajuda, né, e integradores que são os cross industries, né, integradores que trabalham em muitas outras indústrias. Ok? Concluindo, então, quem utiliza isso? No Brasil, esse banco aqui é um banco cooperativo, utiliza bastante essa forma de desenvolvimento e essa tecnologia. Outra startup do Brasil que trabalha muito com crédito vinculado a casa e carro. O Banco Santander no Brasil usa muito essa solução. Eu já trabalhei em vários squads para o Santander também. A Mongeral também é uma empresa que é ligada à Egon, lá de fora, trabalha muito com seguros, é muito ligada também utilizando essas técnicas e tecnologias. A NT Consult, que é uma empresa que me trouxe até aqui, que pagou todas as custas para eu vir até aqui, patrocinou o evento,
trouxe aqui também os casos deles. Eles trabalham, eu trabalhei muito com a ANT para treinar os funcionários deles, né? Sicredi Whoop, que é um aplicativo digital que hoje tem 75 mil contas rodando dessa forma e vai migrar 4 milhões de contas para essa esteira de crédito. O Agibank, que trabalha também muito com Customer Onboarding. Uma empresa de mídia do Brasil, muito grande, e que trabalha também toda a questão de... É o nosso Netflix brasileiro, né? A Greenbox é uma empresa muito inovadora de São Francisco, também usa isso com tecnologias integrando isso com blockchain. A 24 Fitness é uma empresa que tem um volume enorme de vendas de e-commerce, que trata o processo de ponta a ponta, desde o momento que você compra um tênis no site deles até esse produto chegar à sua porta. E eu trabalho muito hoje, estava conversando com alguns amigos aqui, eu tenho um treinamento Manos en la Massa, tá? E vai acontecer em dezembro, em Porto Alegre, tem um voo da Avianca direto para lá, quem quiser ainda dá para poder participar. E eu estava comentando aqui, de repente, fazer esse treinamento aqui em Lima. E voltarmos aqui para comer mais ceviche, né? E tomar mais pisco. Né? Se a esposa disse que sim, aí facilitou tudo, tá? Então, eu acho que é uma boa, né? O que tu achou, Beno? Ah, boa, isso aí, então tá. E quem sabe até em janeiro, por aí, quando não tem escola, né? Muito bem. E eu quero convidar todos vocês, tá? Eu estou gravando ali com o meu celular, mas não dá para fazer agora, a fazermos networking. Isso é muito importante, pessoal. A gente faz muito isso no Brasil, tá? Vocês abrem o aplicativo do LinkedIn. Aqui embaixo tem 2 bonecos ali. E ali eu não sei como é que é em espanhol, mas é na sua área. Você ativa o Bluetooth e as pessoas todas aqui se conectam, se quiser, claro, né? Se conectam à sua rede. Quando eu terminar a palestra aqui, eu vou ligar meu Bluetooth também e a gente consegue fazer networking, porque nós criamos a BPMP há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, e basicamente o que ela trabalha é compartilhamento de conteúdo e networking. Uma coisa leva a outra. Não seria o networking que eu tenho com o Augusto, não estaria aqui. Não teria o networking que eu tenho, não teria uma empresa que pagaria todos os custos para nós virmos até aqui e patrocinar um evento. Networking é fundamental, pessoal. E muitas graças. Gracias, Mauricio. A continuación, le vamos a entregar... Agora é o pisco, a parte mais importante. Viu? Obrigado, cara. Muito obrigado. Olha aí, piscou. Aí, gracias. Alguma dúvida? Un aplauso. Gracias. Nos vamos al break.